Olá, caros amigos telespectadores que acompanham a programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como já é de conhecimento de todos nós, o objetivo desses nossos encontros é trazer ao público vários temas doutrinários, temas da doutrina espírita, temas da atualidade, à luz da doutrina espírita também. E é sempre para nós um motivo de muita alegria fazer desses momentos uma verdadeira sala de aula. E o tema escolhido para a manhã de hoje, a ser desenvolvido na manhã de hoje, é o tema Política na Visão Espírita. E para estar conversando conosco sobre isso, nós convidamos o nosso companheiro e amigo Tiago Ramos. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, isso. E vamos à primeira pergunta, Tiago, que já é uma pergunta introdutória, bastante introdutória a tudo aquilo que a gente vai desenvolver nessa nossa conversa. Manda ver. Qual é a visão espírita? O que vem a ser política na visão espírita? Beleza. Ives, mais uma vez agradecendo, né, a oportunidade. É sempre uma alegria para a gente poder contribuir de alguma forma. E estar aqui no programa Nova Era realmente é uma satisfação para a gente. Política na visão espírita, Ives, não vai diferenciar muito do que é a visão de política, né, que a humanidade tem sobre política. Convencional. Exatamente, convencional. Então, a visão espírita sobre a política vai se coadunar mesmo com a visão que nós temos acerca de política. E qual é a visão que nós temos acerca de política? Eu gosto muito de uma definição, né, daquele jornalista, cronista, foi membro da Academia Brasileira de Letras, né, o João Ubaldo Ribeiro. E o João Ubaldo Ribeiro, ele define política, né, há várias definições, mas ele traz uma definição simples, objetiva de política, onde ele diz que a política é quando a gente faz uma canalização dos interesses daqueles que constituem a polis, né? E essa canalização dos interesses, ela é canalizada e ela é realizada, esses interesses ou desejos, por aqueles que detêm o poder. Né? E esses que detêm o poder, eles estão lá com um poder que é dado pela maioria, que é um poder dado pela humanidade, né, pelas pessoas, pela sociedade, ou por aqueles também que constituem a polis. Então, quando a gente faz essa canalização desses interesses, quando a gente faz uma organização dos desejos particulares daqueles que constituem essa polis, nós temos o que a gente chama de política. Né? Então, a necessidade do ser humano de se organizar socialmente justamente por causa desse desejo da gente se organizar socialmente, é que nós criamos a política. Né? Ou seja, uma necessidade das pessoas conviverem de uma forma bacana, conviverem onde o meu desejo ele pode ser satisfeito, mas o seu também pode ser satisfeito, o do João da esquina também pode ser satisfeito. Então as pessoas que comandam isso aí, elas são chamadas de políticos. Então a gente vê a política dessa forma, porque o projeto de Deus, agora já levando, né, para o lado espírita, o projeto de Deus ele é um projeto coletivo. Sim. Né? O projeto de Deus é um projeto coletivo. Tanto é assim que a codificação nasceu em Pleiade. Né? Exatamente, exatamente. Então, se o projeto de Deus é coletivo, por quê? Porque Deus ele espera que nós todos sejamos felizes. Então, por exemplo, Deus não espera que você seja mais feliz do que eu. Sim. Deus não espera que o morador de rua que está ali na esquina seja mais triste do que eu. Ou seja, ele deseja que todos nós caminhemos coletivamente, que todos nós né, que a gente um dia irá chegar no mesmo local que vai trazer essa felicidade. E a política, nesse ponto, nessa visão espírita da política, ela vem a ser uma ferramenta valiosíssima, mas uma ferramenta valiosíssima para que a gente possa, então, canalizar esses desejos que são particulares, mas em prol da felicidade de todos. Né? Então seria mais ou menos isso a visão que o Espiritismo, ou pelo menos a minha interpretação, né, daquilo que o Espiritismo vê como política. Tiago, a gente está passando, é inegável que a gente está passando por um descrédito geral no que se refere à política. Se não geral, quase geral. É um sinal positivo de mudança essa questão da gente, nossa, a política está passando por um descrédito generalizado. É um sinal positivo de mudança, ou seja, a partir do momento em que a sujeira vem à tona, é o momento de identificação dela e a partir daí a limpeza? Ou é um sinal que deva nos conduzir a um pessimismo, que as coisas estão ruins?
Qual é o que a gente pode trazer à tona a partir dessa reflexão? Ótimo, ótimo. É porque nós somos levados a pensar, Ives, que há realmente um movimento de descrédito da política. Né? Quando a gente olha os últimos acontecimentos, principalmente aqui no Brasil, então nós somos meio que realmente condicionados a pensar que a gente está vivendo um momento de descrédito. Sim. Só que é totalmente o contrário. Né? É exatamente o contrário. Eu acho que essa visão desse descrédito da política, ela só favorece aqueles que querem mal trabalhar a política. Então, ou seja, aqueles políticos que às vezes querem apenas o bem próprio, o bem de sua própria família, né, que às vezes não pensam no outro, eles não estão lá com essa função de canalizar os desejos da maioria. Então, assim, eles querem que a gente tenha essa visão de descrédito da política. Né? Mas na minha seria uma forma de relaxamento. Tá tudo exatamente, assim. já que tá tudo assim, a gente deixa. Então, ou seja, a grande parcela da população, se ela realmente comprar essa ideia de que há um descrédito da política, a gente vai deixar. A gente vai cruzar os braços e falar assim, já que esse negócio tá tudo ruim mesmo, vamos deixar esse negócio andar. E essa visão que não pode acontecer. Essa visão que a gente tem que modificar e saber que, na verdade, a gente está tendo um movimento onde a sujeira está vindo à tona, como você mesmo disse, né, e bem falou, e a gente está tendo a oportunidade, então, de mexer naquilo que antes a gente deixava encoberto. É participativo, então. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, hoje, Ives, praticamente todo mundo tem uma opinião para dar em política. Sim. É claro que, às vezes, essa opinião pode ser a mais estapafúrdia possível. É só acessar o Facebook, exatamente. né? Você pega... Ninguém vira um cientista político só porque tem uma página no Facebook e ele vai lá e dá uma opinião. Sim. Ninguém vira cientista político por isso. Mas a questão é que todos têm uma opinião para dar a respeito de política. E isso a gente não pode achar como se fosse uma coisa ruim. Humberto Eco diz que a internet deu voz a todos, inclusive aos idiotas. Exatamente, exatamente. Então, ou seja, o fato de todos terem hoje uma opinião para ser dada, independente do nível dessa opinião, se é superficial, se é profunda, mas todos têm. Isso quer dizer que a humanidade está comprando a ideia de que a gente tem que tentar modificar a política. Então, eu vejo que a gente não há esse descrédito, eu vejo que agora, né, usando uma expressão que eu até vi de um filósofo, é agora que o furúnculo foi lancetado. Sim. Então, na hora que o furúnculo foi lancetado, aquele pus, né, aquela coleção que sai dali de dentro, a gente está vendo ela agora. A gente está vendo ela agora e a gente está criando mecanismos, Ives, para poder combater essa corrupção que agora está sendo evidenciada. Sim. Agora está vindo à tona. A espiritualidade está nos bastidores desse processo? Eu, Ives, particularmente, sou da opinião que nós não estamos aqui sem leme. Né? Ou seja, quem está no leme é Jesus. Sim. Então a gente não está aqui, a espiritualidade, por exemplo, ela não deixaria esse momento grave que a gente está vivendo sem coordenação, sem alguém para pegar e organizar, sem um direcionador espiritual que pudesse realmente nortear tudo isso aqui que está acontecendo. Então, vou te dar um exemplo objetivo. Foi criado, né, pelas nossas leis, há pouco tempo agora, que a corrupção ela se tornaria um crime hediondo. Sim. Então, claro, motivo de alegria. A gente tem que se alegrar com isso. Ou seja, mecanismos para a gente combater a corrupção. É claro que, se você for analisar isso de uma forma mais profunda, ela não deveria ser crime hediondo. Corrupção deveria ser crime doloso e não hediondo. Por quê? Ou seja, aquele crime que tem o dolo, né, que tem a intenção de prejudicar. Porque você pensa o seguinte, um político hoje, quando ele vai para os bastidores ali, ele pega uma maleta de dinheiro, por exemplo, que estava sendo destinada à saúde. Então, ou seja, olha a quantidade de pessoas que possam estar sendo prejudicadas, que possam estar aí morrendo nas filas, seja de qual atendimento de saúde que for, por causa que aquele dinheiro não chegou. Sim. Então, ou seja, consciencialmente, isso cai na conta de quem? Porque é claro que Deus não vai culpar, Deus não vai julgar, Deus não vai apontar o dedo, mas imagina a consciência de um camarada que pega uma maleta de dinheiro que estava sendo direcionada para a saúde e que várias pessoas tiveram complicações ou até mesmo desencarnes por causa daquilo. Compromisso assumido. Olha, né? Que compromisso assumido. Então, ou seja, deveria ser crime doloso, mas já é crime hediondo, o que antes não era. Sim. Então já é bom. Então nós temos mecanismos hoje que está mostrando essa corrupção de uma forma que nós nunca tivemos antes. Sim. Então você pega, por exemplo, tem um órgão, se não me engano, da ONU,
mas tem um órgão chamado CPI, né, Corruption Perception Index, né, ou seja, o índice de percepção da corrupção. E o Brasil ele nunca esteve numa posição tão baixa como agora, né, dos últimos anos. Aí a gente pensa assim, mas isso é ruim, aí. Quer dizer que é um país corrupto, um dos mais corruptos? Sim, ele é um dos países mais corruptos. Mas por que ele está abaixo nesse índice? Porque agora nós estamos mostrando a corrupção. Então uma corrupção que a gente sempre teve, uma corrupção que sempre existiu, mas que a gente deixava, né, ali, belado. Dá para fazer até uma analogia com a nossa própria condição íntima, porque a partir do momento em que a sua imperfeição vem à tona, ou seja, aqueles aspectos da sua personalidade que você desconhecia vem à tona, já é um início de reparação. É um início de reparação. Não tem como a gente modificar alguma coisa que a gente não está vendo. Não tem como eu varrer uma sujeira se ela estiver debaixo do tapete. Então, a gente está mostrando agora. Então, olha, criação de portal de transparência, ponto para a nossa humanidade, ponto para o Brasil. Lei de acesso à informação, ponto para o Brasil. Criação, por exemplo, do CGU, Controladoria Geral da União, ponto para o Brasil. São todos mecanismos isso. Se você for analisar, olha, enquanto país, esses mecanismos que vêm desvelar isso, é como se fosse um sujeito que vai para uma psicanálise. Né? Fazendo uma analogia com isso que você diz, é o sujeito que está indo para a psicanálise para tirar do seu inconsciente aquelas imperfeições que ele carrega. Então agora isso está sendo mostrado. Então isso é bom demais. Isso é bom demais. Na hora que o Kardec pergunta assim para os espíritos, por que a gente vê tanta maldade aí do nosso lado? Né? Será que a gente não está tendo essa percepção de que a gente está regredindo e não avançando? E os espíritos estão claros para ele, falam assim, não, é porque você julga de um ponto errado, você está olhando de um ponto de vista que não é o mais correto. Né? Na verdade, a humanidade avança. Aí eles falam assim, é necessário que o mal chegue ao seu extremo para que a gente tenha a necessidade do bem. Então a gente está passando no movimento político, não só brasileiro, mas mundial, esse momento onde está sendo trazido à tona todas essas corrupções, todas essas falcatruas mesmo, e a gente está tendo um mecanismo de poder punir, a gente está tendo um mecanismo de poder averiguar isso. Isso a gente tem que comemorar, Que agora ligou o seu televisor ou então que trocou de canal e se sintonizou conosco, nós estamos transmitindo o programa Espírita Nova Era com o tema A Política. E quem está conversando conosco sobre isso é o nosso amigo Tiago Ramos. Tiago, esse momento também, ele favorece esse momento em que tudo surge e que na verdade choca a todos nós, e que dá uma impressão e que causa pessimismo em muitos também. É um momento de muito acirramento de ânimos, o que causa determinadas polarizações políticas, principalmente naquilo que a gente se convencionou a dizer, ou a chamar, direita e esquerda. Qual o posicionamento adequado do espírita perante esses embates? Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta necessária de ser feita. Porque agora as coisas deram um pouco uma mornada aqui no Brasil, nesse momento agora, mas há um ano atrás, por exemplo, até um ano e meio atrás, o que a gente tinha de brigas, né? Brigas por causa de posições ideológicas, né? Era briga, a gente via isso, o termômetro disso, isso é grupo de WhatsApp. Então, o termômetro disso é grupo de WhatsApp. Então, brigas em grupos de família, as pessoas saíam de grupos, voltavam para grupo, não me coloca lá que eu ainda tenho alguma coisa para falar, aí voltava para o grupo. Até em grupo espírita. Até em grupo espírita. Né? A gente não tem esse movimento de perdão todo, né, que a gente diz. Então, até em grupo espírita também a gente via, às vezes se acirrava os ânimos, pessoas fazendo propagandas políticas, e isso realmente acirrou, né, e a gente tem essa percepção, ou melhor, a gente se coloca nessas brigas, justamente por causa dessa visão infantilizada, superficial, totalmente rasa que nós ainda temos sobre partidos, sobre esquerda, direita, e dividir o mundo em bons e maus, em vilões e mocinhos. Então isso é uma visão ainda infantilizada, apequenada, capenga, é uma visão ainda muito rasa de deficiente mundo. Deficiente. Você pega isso, começou, né? A gente tem um filósofo que começou essa visão, Maniqueu, né? Então por isso que a gente fala que é uma visão maniqueísta, né? De bem e mal, esquerda, direita, a luta da luz contra as trevas. Então isso tudo torna raso o diálogo, torna raso a discussão,
Porque é como se a gente colocasse só assim, não existe meio termo. Só existe aqueles que são desse ponto, ou só existe aqueles que são desse ponto. Sim. E isso é uma visão apequenada, isso, porque a gente aprende essa visão na infância. Uhum. Na infância, desde a infância que a gente mostra desenhos para o menino, e a gente tem essa luta do bem contra o mal muito caracterizada. Né? Então é o esqueleto contra o herói lá. Ou seja, uma visão pequena mesmo, de criança, só que a gente cresce. A gente tem que deixar essas visões para trás. É claro que há aqueles, né, que defendem de uma forma mais veemente que Jesus, por exemplo, tenha uma visão mais, vamos dizer assim, né, vamos criar aqui uma palavra mais esquerdalizada da vida. Né? Até por causa das questões que ele defendia, até por causa das questões sociais, a questão da inclusão. Então, se a gente for para esse lado, a gente vai ter que pegar aí, por exemplo, desde quando que surgiu esses termos, né, esquerda, direita. E é claro que isso remonta bem ao passado, mas isso ficou bem claro na humanidade com a Revolução Francesa. Sim. Então, ou seja, a gente tinha, né, a nobreza, o clero e a burguesia. Da burguesia a gente tinha a alta burguesia e a baixa burguesia. Quando os burgueses, ou aqueles que estavam se revolucionando, foram para a Assembleia, eles separaram o pessoal. Então, aqueles que ficavam mais à direita, sim, eram aqueles mais que queriam deixar as coisas como é que estavam. Eles se afinizavam mais com a alta burguesia e com a nobreza. Conservadores. Conservadores. Foram chamados depois de conservadores pelo Edmund Burke, que foi um teórico britânico. E aqueles que ficavam mais à esquerda já eram aqueles que queriam trazer a revolução. Eles, progressistas. Isso. Eles se afinizavam, por exemplo, com a baixa burguesia e com os trabalhadores. Sim. Então, ou seja, o discurso deles era de inclusão, era o discurso progressista. Só que é claro que como que isso foi feito, às vezes banhado de sangue, né? As formas que isso foi feito realmente foi um pouco radical, vamos dizer assim. Mas desde então ficou caracterizado isso. Como esquerda, aqueles que querem incluir, ou seja, os meios de produção têm que ser de todo mundo, não só de uma classe, né, que é o que o capitalismo vem dizer. E o da direita seriam aqueles conservadores. Então, se você for pegar Jesus, por exemplo, Jesus tem fala para todo mundo. Se o camarada quiser defender, por exemplo, que Jesus era capitalista, tem fala que ele consegue defender isso. Sim. Esse aqui é o problema. Porque vai da visão do indivíduo. Porque vai da visão do indivíduo, vai da interpretação dele. Sim. Então, por exemplo, na hora que Jesus fala assim, olha, multiplicar os talentos. Tem gente que pega essa frase... Teoria das assim, prosperidades. Exatamente, teoria da prosperidade. O cara pensa assim, ó, o homem mandou multiplicar os talentos, vamos embora multiplicar os talentos. Agora aí tem gente que, por exemplo, aí vem o socialista ou o comunista, ele fala assim, mas Jesus, na hora que tem conversando com aquele mocinho, ele não manda ele vender todos os bens e seguir ele. Então, ou seja, aí o camarada já quer defender o ponto de vista dele. Então, Jesus tem fala para tudo quanto é lado. Só que é inegável que em toda a sua existência, ou pelo menos nos 3 anos que ele mais teve atividades, que ele teve esse discurso da inclusão. Sim. Tanto que ele trazia sempre as prostitutas para perto, ele trazia os publicanos para perto. Pessoas simples, né? Exatamente. E certa vez Pedro estava procurando Jesus e não achava Jesus de jeito nenhum e procurava. Na hora que ele encontra, alguém vira para ele e fala, não, Jesus entrou naquela casa ali, ó, tá lá, pode ir lá. Na hora que ele chega lá, Jesus está jantando ou almoçando, tendo uma refeição numa mesa cheia de prostitutas e publicanos. Aí Pedro olha para ele e fala assim, mas Jesus, assim fica difícil de defender, meu amigo, porque você também não ajuda, não coopera. Aí um dos momentos que Jesus falou assim, Pedro, eu vim para os que estão doentes, eu não vim para os que estão sãos. Então, ó, você vê, uma frase dessa é uma frase de inclusão, é uma frase de inclusão. Então é claro que Jesus pode ser, olhando por esse viés, que ele se coaduna um pouco mais com essa visão esquerda da vida. Sim. É claro que... Ah, Thiago, então eu sou de direita. Ótimo. Então eu não estou com Jesus. Eu não estou com Jesus. Definitivamente não. Porque se você é político, independente se a sua visão é direita, esquerda, de centro, extrema esquerda, extrema direita, não importa. Se você é político e se você atua no sentido de sempre tentar com que seja feito o bem e a felicidade coletiva, porque é isso que é a política, não interessa de que lado você está. É a consciência determinando a sua atitude. Exatamente. Então não tem disso. O espírita, como que ele se porta? Não tem disso se ele é melhor para ele ser esquerda, é melhor para ele ser direita. Não. Ele tem que se portar no sentido de ser aquele que briga pelo bem coletivo. Se ele faz isso... Tá valendo. Tá valendo. A gente falou um pouco a questão da
da espécie que tem causado na população, da perplexidade, o que a gente tem se deparado na política. Mas a gente tem que entrar num ponto muito delicado, porque muitas vezes a gente coloca a política como sendo aquele monstro obscuro e nós como se estivéssemos naquela posição de espectadores bondosos que assistem o mal proliferar no mundo. Mas o político não é um reflexo da sociedade? Olha, quem que escolhe os políticos? Exatamente. Né? Então eles estão lá para defender... Porque existem corrupções menores também, de um troco a mais, de burlar uma fila. Sim, né? sim. E essa, né, melhor a gente deixar quieto, né? Não falar sobre isso, não. Mas, Ives, nós escolhemos os políticos. Né? E eles são um reflexo da humanidade, eles são um reflexo das pessoas por dois motivos. Pela questão que nós também desejávamos estar lá no local deles. E se tivesse a oportunidade, às vezes talvez. A gente faria pior. Né? O Emmanuel fala que a gente não erra mais por falta de oportunidade. Sim. Né? Então, ou seja, por esse desejo de às vezes a gente estar lá também fazendo as mesmas questões, porque aqui a gente fura uma fila, é uma TV a cabo que a gente não paga, né? É um estacionamento ali que eu coloco, tem um rotativo, mas eu não coloco o rotativo, eu coloco um ali meio de dar um migué para o cara passar e olhar e pensar que ele está atual. Então, ou seja, nós cometemos pequenas corrupções todos os dias, pequenos trocos que é me dado a mais e eu não devolvo. Né? Eu costumo dizer, Enem, o Enem está aí para ser colocado, ou não, na verdade o Enem foi agora há pouco, né? Mas você paga uma ficha, uma taxa de inscrição para o Enem. Esse ano que eles mudaram, mas até então você pagava uma taxa de inscrição, se você preenchesse um papel lá dizendo que você recebia pouco, por exemplo, não tinha renda, você não pagava. Então, quantas pessoas deixavam de pagar a taxa de inscrição do Enem tendo condições de pagar? Então, pequenas corrupções. Pessoas brancos entrando em vagas. Entrando em cota para negro. Então, ou seja, eles são um reflexo, porque nós os escolhemos também. E aí é que entra uma questão interessante. Porque se eles são o nosso reflexo, o que a gente gostaria para nós mesmos? Sim. Nós não gostaríamos que as pessoas tivessem misericórdia de nós? Nós não gostaríamos que as pessoas nos perdoassem? Nós não gostaríamos que as pessoas nos amassem? Aí a pergunta é, será que nós fazemos isso com os políticos? Será que a gente, olhando para os políticos hoje, eles estão lá, esses escândalos que a gente ouve, será que a gente consegue lançar um olhar de misericórdia? Uma emanação positiva. Isso, ao invés da gente entrar nessa onda de reclamar, de tacar pedra, de ir para Facebook e falar que está tudo mesmo, né, ruim e vamos descer o cacete. Será que nós não teremos que ter esse olhar de misericórdia? Sim. Porque Ives, o espírita, que já tem essa visão um pouco mais abrangente, ele tem sim que começar a ter essa visão de emanar essas vibrações positivas, porque será que o espírito não tem um papel para desenvolver também na política? Né? Se a gente for olhar a história do espiritismo, gente, nós temos grandes espíritos aí que quando estavam encarnados atuaram na política, Caibar Schutel, Bezerra de Menezes, José Freitas Nobre, né, que foi esposo da Marlene Nobre, homens que trabalharam em posições de destaque, prefeito, se arriscaram deputado no campo federal, perigoso. Isso. Certa vez um camarada chamado Eurípides de Castro, em 1952, ele perguntou assim para o Emmanuel, é lícito para o espírito entrar na política? Aí o Emmanuel respondeu assim para ele, é louvável toda iniciativa que preze pelo bem geral. Uhum. Então, ou seja, colocando que a política também é um meio de trabalho, é um meio que a gente tem que atuar, né, se for do seu campo, né, de atuação, ou se não for do seu campo de atuação, atue enviando boas energias. Sim. Né? Porque a ação política é ação na polis, independente do lugar que você esteja. Independente. E nesse sentido, nesses segundinhos finais que a gente está, a educação seria uma via para uma mudança? Completamente isso, completamente. Porque não existe mudança de paradigma, não existe mudança de visão, se a educação não tiver comprado a ideia. Sim. Então, desde criança, nós já temos que criar cátedras mesmo, né, cadeiras e disciplinas dentro do ensino fundamental, do ensino médio, não só na faculdade, para ensinar sobre o que é política e essa responsabilidade, essa corresponsabilização que todos os cidadãos têm a respeito de política. Né? E o espiritismo ele tem um papel muito interessante para desempenhar nisso, porque ele também é um papel de uma doutrina educadora. E nós temos que falar mais disso nas casas espíritas, a gente tem que atuar mais
trazendo essa visão de perdão mesmo, de amor, de fraternidade para as pessoas, e que na nossa política está precisando, Sim. mas que depende dos espíritas que têm essa visão começar a falar sobre elas. De responsabilidade também. Exatamente. Tiago, nós te agradecemos muito os esclarecimentos, foi muito proveitosa a nossa conversa, muito obrigado. Agradeço. Agradecemos também a audiência dos nossos telespectadores, lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado às 9h30 da manhã, com uma reprise às terças-feiras às 7 horas da manhã. Até o nosso próximo encontro, muita paz.